E aí, pessoal, beleza? Duas perguntas básicas. De onde viemos e qual o porquê de sermos do jeito que somos? Não são perguntas meramente filosóficas, não é apenas uma questão de curiosidade. A primeira pergunta, por exemplo, nos leva a entender mais amplamente a história da nossa humanidade. A segunda, o porquê de sermos do jeito que somos, nos leva a buscar quais os motivos, quais as razões de termos herdado doenças, características, alguns traços e como a gente pode passar isso adiante. A genética, hoje mais do que nunca, consegue analisar isso de uma forma muito mais acertada do que antes e nos fornecer alguns parâmetros para a gente entender como foi herdado, qual a chance de a gente ter herdado isso dentro da nossa família, dos nossos familiares, e qual a chance, as possibilidades de a gente passar isso adiante aos nossos descendentes. Eu sou o professor Wellington Balco de Biologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre mapas genealógicos. Quer conhecer um pouquinho disso? Então vamos aqui para outra sala, é rapidão. Bom, gente, aqui a gente tem o heredograma, os símbolos, vamos entender as questões, aproveita aí, vamos ganhar tempo, né? Bate um print aí. Bom escrever, como eu sempre falo, porque você associa melhor no seu cérebro, né, o movimento e guarda mais para você aí o assunto. As árvores genealógicas ou genealogias ou pedigrees ou mesmo heredograma são formas de utilizar símbolos, né, alguns gráficos, para que a gente consiga, dentro de uma família, estabelecer os graus de parentesco e analisar algum fato, alguma característica ou alguma doença presente nessa família. Então ele vai funcionar como uma forma de a gente saber se aquela condição é transmitida geneticamente, se foi uma condição hereditária, passada de geração em geração, qual a possibilidade de você ter herdado e de passar adiante para os seus descendentes aquela característica, né? Ou aquela doença. Então a gente vai utilizar alguns símbolos, os principais são esses daí. Então a gente tem quadrado, homem, bola, mulher. Se o quadrado ficar branco, tiver branco, significa que aquela pessoa não é portadora daquela condição que a gente está trabalhando. Então a gente chama de normal. Se tiver pintado, quadrado pintado, homem que tem aquela condição, ele é afetado. Ou bola pintada, significa que a mulher é afetada por aquela condição. Então, se a gente estiver trabalhando com miopia, quem tem na família miopia? Aí eu vou colocar que são os pintados aqui. Quem tem hipermetropia, né? Problemas de visão, aí eu vou pintar. Quem tem aquela doença de dedos a mais, a polidactilia, né? Que tem 6, tem gente que tem até mais dedos ainda do que 6, 7 ou mais. Então, eu vou pintar que são os afetados. Se eu estiver trabalhando com uma doença, eu pinto. Se eu estiver trabalhando com uma característica, eu pinto também. Então, eu quero saber quem tem lobo da orelha solto. Aí, estou dizendo, se tem, eu vou pintar. Quem não tem, seriam os normais, os não portadores daquela condição. Se tiver aqui, não usa muito, né? Mas pode aparecer. Quadrado preto e branco significa, ou bola preto e branco, significa que aquela pessoa é heterozigota para alguma condição genética que muitas vezes é transmitida por um gene recessivo. Então, por exemplo, vou pegar aqui, alguma doença rara é transmitida por esse gene aqui, esse par de genes. Lembrando, né, já aproveita, já esquecendo, já dá um like aí, já compartilha, já se inscreve, né, para a gente ter mais aí motivação para fazer mais vídeos aí melhores para vocês. Vamos lá. Se uma doença, uma condição é transmitida por um gene recessivo, eu vou dizer que para ter essa doença ele herdou um do pai e um da mãe. Então, se a pessoa não tem a doença, ela pode ser assim, tem que ter um dominante, mas ela pode ser não portadora de nenhum gene e ser normal, ou ter herdado do pai e da mãe o gene da doença. Ela é uma pessoa heterozigota dominante, portadora do gene, mas a doença não se manifesta nela. Por que a doença não se manifesta? Porque só vai ter a doença se ela tiver os dois. Ela tem um, então ela porta o gene.
Se ela juntar com outra pessoa que tem esse gene, aí o filho pode pegar os dois e nascer assim, com a doença. Então, gene, pessoas heterozigotas para autossomo recessivo. Por que autossomo? Porque a gente está falando que esse gene acontece em homens e mulheres, não está ligado ao cromossomo sexual, X ou Y. Isso é um outro assunto. Tem algumas doenças que são típicas de homens e outras que são típicas de mulheres, porque estão associadas ao cromossomo sexual, o X ou o Y, né? Mulher, lembrando que ela tem XX e o homem XY, normalmente. Aqui faleceu, a gente coloca o tracinho, né? Quadrado, com esse símbolo aí pintado, quadrado pintado, significa que aquela questão, quando aparecer num heredograma, num gráfico como esse aqui, se eu pintasse e botasse uma seta, significava que eu estou analisando ele em evidência. Ele é o propósito ali da análise. Então, é por isso que a gente chama de propósito ou probando. Ele é o X da questão ali, vamos dizer assim. Quadrado com, né, esse parênteses não, essa chave, né? Significa que essa criança, esse menino foi adotado para dentro da família. Se tiver para fora, como a gente vê aqui, foi adotado para fora da família, quer dizer, a família doou para adoção essa criança, no caso aqui uma menina. Losango, que a gente não sabe o sexo. Então, por algum motivo, a mulher não quis dizer qual era o sexo da criança, ou de repente você, fulano teve filho, mas eu não sei se era menino ou menina. Então, representa assim. Aqui que a pessoa está grávida, né, o losango, mas ainda não sabe o sexo da criança também. Aqui a gente não usa muito, porque é uma característica, né, que está aparecendo em mulher e está ligada ao cromossomo X. Então, é uma doença que é típica de uma condição de cromossomos sexuais. Aqui é o que a gente vai mais usar. São os símbolos que vão unir a bola e o quadrado, ou sair dessa bola e o quadrado. Toda vez que tiver assim um tracinho saindo das laterais, significa que houve união matrimonial, nesse caso o casamento. Dois tracinhos aí, né? Não é uma questão de, não tem nada a ver com discriminação, com preconceito, nada disso. É que casamento consanguíneo é bronca, do ponto de vista genético. Eita, mas tem gente na minha família que é casado com pessoas da mesma família, mas nasceu normal. Muito arriscado isso, porque há um aumento gigante de chance dos descendentes nascerem com problemas físicos, problemas psíquicos, dificuldades de aprendizagem, de cognição, atraso também na aprendizagem e às vezes até abortos espontâneos, né, por conta de doenças raras que vão aparecer, porque alguns genes que não existem na população, digamos, por exemplo, né, todo mundo é normal para essa condição aqui, mas apareceu um gene defeituoso na sua família. E aí essa pessoa vai, casa com outro de outra família, que é assim. Então nunca vai nascer, veja, que pode nascer sem o gene, com o gene, sem o gene, com o gene. Mas é uma pessoa que não tem a doença. Mas como na sua família nasceu um caso assim, um primo, aí pô, o seu outro primo lá também, ou uma prima, sei lá, também tem, o neto de fulana tem também, aí vocês resolveram juntar casamento consanguíneo. Primos com primas de primeiro e segundo grau são sim casamentos consanguíneos. Teve um tempo que não foi, infelizmente, assim, infelizmente não, né? Assim, na Bíblia não tem citação de primos com primas, talvez por isso tenha aumentado muito a partir do século XVI, porque se você olhar lá em Levíticos, capítulo 18, versículo do 6 ao 18, fala de casamentos consanguíneos, proibindo, né, do ponto de vista aí religioso, mas assim, irmãos, meio-irmãos, o sogro, né, o adotado, netos, tios com sobrinhas, né, mas não fala de primos, mas é um risco também muito grande. Então evita, sempre que possível, evita isso, para evitar problemas aí. Então, casamento consanguíneo, né? Aqui, veja que houve um casamento, e quando sai o tracinho dele, sai daqui, o tracinho, ou significa que foram filhos. Nesse caso, nasceu um menino e uma menina. A gente coloca sempre o primeiro a nascer
aqui na esquerda. Então nasceu esse menino, depois nasceu essa menina. Aqui, por exemplo, o homem é afetado por alguma condição, casou com a mulher, bota o tracinho. Teve quantos filhos? Teve 4. Aí eu vou colocar aqui, ó. Primeiro esse menino afetado, depois essa, depois esse não e esse não. Ele casou com a mulher afetada e teve 2 filhos, um menino primeiro e depois uma menina, entendeu? Então a gente vai colocando quando o tracinho sai dele, porque você vai ter que aprender a criar isso também. Aqui, o casamento ainda não teve filho. Se eu quisesse colocar aqui, né, esse homem com essa mulher, casaram, mas ainda não tem filho. Se quiser, eu poderia colocar aqui assim também. Dá no mesmo. Beleza? Aqui, uma relação extraconjugal, né? Tá rolando umas coisas aí não normais, quer dizer, normais, mas não do ponto de vista aqui muito aceitável, né? Então, aqui, né, uma relação extraconjugal, tá rolando coisas diferentes aí. O casamento não deu certo, separou, bota aí o corte aí. Esse homem não teve filho ainda, como coloquei aqui, ó, o casal não teve filho, mas aqui o homem que não tem, a mulher que não tem, né? A opção deles aí, aqui são os gêmeos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque tem um vídeo, eu vou passar para vocês depois um card aí, onde eu falo só sobre gêmeos, né? Mais aprofundadamente. Uma coisa bem interessante. A gente pode ter gêmeos diferentes, gêmeos idênticos e até nascer duas crianças de pais diferentes na mesma barrigada. Já houve inclusive um caso desse, não, vários, e alguns não foram catalogados aí na ciência, né, para estudo. Mas vamos lá rapidinho. Gêmeos dizigóticos ou fraternos ou diferentes são aqueles gêmeos oriundos de 2 óvulos diferentes. Então um óvulo foi fecundado por um espermatozoide e o outro pelo outro. E aí pode ser que nasça dos sexos iguais, do sexo igual ou do sexo diferente. Então não há essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade aqui é que eles são de material genético diferente, porque vieram de espermatozoides que fecundaram óvulos diferentes, né? Houve uma ovulação dupla aí que não é tão comum, mas acontece. Aqui foram aqueles gêmeos que são idênticos, que a gente chama de monozigóticos, univitelinos ou idênticos. Gêmeo, muitas vezes, a turma acha que é porque entrou 2 espermatozoides, aí gêmeos, 3 espermatozoides, né? Quadrigêmeo, não é isso, entrou um só. Nesse caso aqui, o embrião que estava se formando, né? Gameta masculino com gameta feminino, né? O ovócito, o óvulo, se juntou lá com o espermatozoide, zigoto. Começa a multiplicar 2 células, 4, 8, 16, 32. Mas em algum momento, esse embrião se bipartiu. Então formou gêmeos monozigóticos, porque vieram de um só zigoto. Era um embrião que se separou em 2. Então eles têm que ser do mesmo sexo. Não tem gêmeos aqui diferentes. É tudo menina, menina ou menino, menino. Então a gente representa assim. Unindo aqui não, unindo aqui. Beleza? Como eu disse, depois você dá uma assistida aí na aula sobre gêmeos e nos casos de superfecundação heteropaternal, que são os pais diferentes lá, bem interessante. Aqui, o cara tá com preguiça, né, de escrever que teve 2 meninos, aí para não desenhar 2 quadradinhos, né, que nasceram, e 3 bolinhas, né, para não representar que nasceu 3 meninas. Então, nasceu um menino e nasceu outro menino, aí coloco 2. Nasceu 3 meninas na sequência, eu coloco a bolinha em 3. Beleza? Vamos lá agora interpretar aqui os heredogramas. E eu trouxe aqui para vocês um caso muito interessante que acontece na espécie humana, que é a acondroplasia. A gente vai falar daqui a pouco disso aqui, mas deixa eu explicar logo o que é acondroplasia ou chamada de nanismo. Também tem um vídeo aí bem interessante que eu vou colocar para a gente entender aí o que é isso. Mas deixa eu falar por alto aqui. A acondroplasia ou nanismo é uma displasia óssea, né? Um crescimento anormal dos ossos. Isso acontece 80% dos casos por uma alteração nos genes, uma mutação que leva a uma deficiência da ação
das células que vão formar o tecido ósseo. Então, os fibroblastos trabalham de maneira defeituosa e isso gera crescimento defeituoso. Os outros 20% é por uma questão hereditária. O homem ou a mulher tem o nanismo, ele é anão ou ela é anã, e passou isso para o filho. Você já notou que tem homens e mulheres que casam, normais para a altura, né? E tem uma criança com nanismo. E por outro lado, tem pessoas, não sei se você sabia, anões podem ter também crianças de estatura normal. A gente vai entender um pouco disso aqui. Então, né, a maioria é por mutação. Aqui a gente vai considerar aqui que não foi mutação, que foi uma questão hereditária. O fato de ele ter mesmo aquela condição e passar ou de não ter passado. É uma condição rara, né? A gente não vai especificar muito nisso, mas de cada 2.000 nascimentos, um é portador do nanismo. E tem várias aí situações bem interessantes de anões famosos aí, que lá no vídeo também eu estou falando um pouco sobre isso também. Já é vender o peixe, né? Mas faz parte, né? Então, o nanismo, a condroplasia, se caracteriza pelas pessoas que têm os braços pequenos, né? As pernas pequenas, uma cabeça grande, o tronco, né? Um pouco maior em relação ao corpo. E são, obviamente, de baixa estatura. Mas tem as questões físicas bem características. Aqui, a gente tem um esquema. A primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é isso aqui. A gente vai, deixa eu pegar aqui azul. A gente vai ter que colocar um numeral em um algarismo romano representando as gerações. Então, primeiro casou esse homem com essa mulher, primeira geração, digamos que começou aí, tudo, a família. Depois tiveram filhos, segunda geração, né? Esses filhos casaram e geraram os netos deles, terceira geração. Esses netos aqui casaram e tiveram os bisnetos deles, os filhos dos filhos dos filhos. Então, eu vou nomeando, quarta geração. Mas nessa geração, quem é ele? Aí eu vou colocar um número, né? Tem um número aqui, 1, representando que ele é o primeiro indivíduo da primeira geração, o 2. Na segunda geração eu recomeço. Tem livros que traz contando. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? Colocando em ordem crescente. Tem livros que colocam assim, recomeço, segunda geração. 1, 2, 3, terceiro, né? 4. Quinto, sexto. Terceira geração, o primeiro, a segunda, a terceira, o quarto, a quinta, o sexto. Quarta geração, o primeiro, a segunda e o terceiro. Aqui ainda não nasceu. Se você ver das duas formas, está certo. Tem até casos de vestibulares que trabalham assim e outros que trabalham em ordem crescente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Então eu vou ter o seguinte. Esse homem casou, teve 4 filhos, ele casou com essa menina, teve 2, ele casou com essa daqui, teve 4 filhos. O que é que a gente vai observar aqui? Primeira coisa, descobrir quem é um normal e quem é um afetado. Olha lá. Normais são esses daqui, em brancos ou não pintados. Afetados pelo quê? Pela acondroplasia, são anões. Nesse caso, esses aqui. Esses 5 aqui são anões. O que é que a gente vai ter que observar? Primeira coisa para descobrir aqui é se essa alteração, o nanismo, ele é causado por um gene recessivo ou dominante. Então, primeira coisa que você vai buscar aqui são pais, casamento, onde eles têm o mesmo fenótipo, os dois são assim, né? Ou os dois são assim, e que geraram um filho de fenótipo diferente dele. Tem algum aqui? Vamos olhar. Mesmo fenótipo? Não, porque ele é afetado e ela não. Então não é o mesmo. Mesmo fenótipo? Os dois são afetados. Tiveram um filho igual ao fenótipo dele, afetado, anão, e tiveram um menino, uma menina, né, no caso, e um menino que não é afetado. Um menino que não é afetado, ou seja, esse menino tem fenótipo diferente dos pais. Regra. Na genética mendeliana, né, na primeira lei de Mendel aí, considerando que é só um par de genes, sempre que eu tiver pais de mesmo fenótipo gerando um filho de fenótipo diferente, ele é o recessivo. Entenda assim. O pai tem cabelo roxo, a mãe tem cabelo roxo, né? Roxo aqui, né? Isso é roxo. Não sei se dá para ver bem aí, se dá alguma mudança aí na imagem, acho que sim.
mesmo fenótipo e tiveram um filho de cabelo azul. Fenótipo diferente dos pais, portanto, ele é recessivo. Ou seja, para nascer de cabelo azul, tem que ser azinho. Beleza? E aqui? Se aqui não é cabelo azul, é roxo, significa que esses pais não podem ser recessivos. Afinal de contas, eles não são iguais ao filho. Então, se o filho é azinho, recessivo, o pai tem que ser o contrário, dominante. A questão é que o pai é esse aqui, homozigoto, ou esse heterozigoto. É isso que a gente vai começar a descobrir. Lá na primeira lei de Mendel diz o seguinte: sempre que pais iguais geram filho diferente, o diferente é recessivo e os pais são heterozigotos. Por quê? Vamos lá, descobrindo já aqui, né? Aqui não dá, porque aqui eu tenho normal, tudo normal, né? Como diria Jesse Quirino, normal. Todos eles aqui têm o mesmo fenótipo, então não dá para você descobrir aqui. Nesse caso, estatura, né? Ninguém tem anão aqui nessa família. Tem aqui, mas nesse caso aqui, nessas gerações aqui desse lado, não houve formação de anões. Aqui houve, tudo na mesma família. Então, aqui não dá para descobrir. Aqui eu consigo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocando as letrinhas. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Quem é diferente, de fenótipo diferente dos pais? Esse. Então, eu vou dizer que ele é azinho. Essa pessoa aqui, ela é anã. Olha que não é, entendeu? Por quê? Eita, professor, mas o que é que a gente está vendo aqui? Que eles são afetados, eles são os que têm o nanismo, a acondroplasia, e geraram uma criança normal, mais alta que eles, de estatura normal. Aqui tiveram uma criança que é igual, então aqui não dá para descobrir agora, por enquanto. Mas eu sei que ele, por ser diferente, ele é azinho. Sempre que eu descobrir aqui que os normais são recessivos, nesse caso aqui, quem é normal? Aquele que tem altura normal. Todos os brancos aqui vão ser azinho. Então já posso colocar aqui, ó, azinho também. Todos eles são normais. Então a condição para ter estatura normal é uma condição causada por um gene recessivo. Que para ter estatura normal, a pessoa tem que ter os dois genes. Já nesse caso aqui, eu descobri que quem tem a doença, quem é anão, é portador de um gene, de dois genes, né? Sendo que não pode ser assim, porque senão ficaria branquinho. Ele vai ser o quê? Azão. Esse homem aqui também é azão, né? Ela e ele. E aqui eu tenho um tracinho para colocar o segundo. Por quê? Se eu sei que ele é normal para a altura, ele herdou dois genes recessivos. Os pais, que são portadores da doença, que nesse caso é dominante, se eu estivesse perguntando aqui, a acondroplasia é dominante ou recessiva? Quem é a acondroplasia? É os pintados. Opa, pintados, mesmo fenótipo, teve um filho de fenótipo diferente. Os normais são recessivos. Então, quem tem a doença é dominante. Já posso colocar aqui, ó, dominante. Para ter nanismo tem que ter genes dominantes. Fica a dúvida aqui, ó. Se ele herdou um azinho, não foi esse. Foi quem? Um veio do pai e outro da mãe, então a mãe mandou um e esse pai aqui mandou o outro. Dá para descobrir certamente. Todos eles, quem é o primeiro daqui? Não é esse, tem que ter azão. Quem é aqui o primeiro dela? Esse. Quem é aqui o dela? Também. Tem mais? Não. Aí uma coisa bem interessante aqui, ó. Para formar a acondroplasia, vou ter dois genes e tem que ter um dominante. Se aparecer isso aqui, ó, azão, acontece morte. O bebê não se forma. Houve um aborto espontâneo, ou seja, esse gene em homozigose dupla, né, dominante, ele é letal. São aqueles genes letais. Então, toda vez que formar, por exemplo, para o nanismo, né? Então, digamos que o pai é isso aqui, ó. É aqui, pronto, a mulher é anã, casou com um homem anão. Então, eu vou ter isso aqui, azinho com azinho. Quem é que pode nascer? Primeiro com primeiro,
morreu, porque é letal. Primeiro com o segundo se juntasse, isso aqui, opa, nasceu, é anão. Agora esse, se for esse com esse, também nasce, é anão. Se for esse com esse, opa, criança de estatura normal. Qual é a chance desse casal aqui maior ter uma criança anã ou de estatura normal? Veja que tem aqui, ó, a maior chance aqui. Há esses dois casos. Para ser de estatura menor ou normal, né, a chance já é menor, foi um aqui. Então esse aqui morreu. São genes letais. Então, qual é o gene desse homem daqui? Opa, se ele casou, ele está vivo, né? Óbvio, né? Se ele está vivo, ele tem que ser azão ou azão. É heterozigoto, dá para descobrir. Essa mulher que nasceu, não coloquei que ela faleceu. Então, ela é heterozigota. Por quê? Eu sei que ela herdou esse dominante e veio de quem? Do pai dela. Se o pai dela já mandou, lógico que a mãe é quem vai mandar, só o azinho. Ela só tem isso. Esse menino que nasceu anão, ele herdou de quem esse azão? Opa, ele pode ter herdado esse ou esse. Agora, se eu colocasse que ele nasceu assim, ele morreu. Se ele está vivo, ele tem que ser azinho. Tem uns casos que a gente não vai conseguir, a gente vai ver daqui a pouco aqui, uns casos em que a gente não consegue definir se ele é assim ou se ele é azão. Então, primeira regra, você vai olhar. Pais iguais gerou uma criança de fenótipo diferente. Ah, mas eu vi uma pessoa dizendo que eu também posso olhar os que tem menos. Se tiver menos, eu sei que é o recessivo. Não pode ser só assim. Porque, por exemplo, aqui só tem 5. Você vai ver, opa, tem 5 pretos e um monte branco. Os pintados, os afetados, é uma doença recessiva. A gente viu que não é. Então não vá por essa ideia. É um parâmetro, mas não é regra. Outra coisa para saber se aquela condição é recessiva ou dominante. Quase sempre o recessivo, como eu já disse, aparece em menor quantidade, que não é o caso. Quase sempre os recessivos eles pulam de gerações. Então vejam aqui, ó, que não houve também isso. Recessivo está na primeira, está na segunda, está na terceira, está na quarta. Não pulou nenhuma geração, mas ele é recessivo. Então, o parâmetro maior para a gente olhar pais iguais que geram filho diferente. Quem é o diferente? Recessivo. Todos que tiverem aquela cor vão mudar. Aqui então, como você descobriu se o nanismo é dominante ou recessiva? Você vai responder em palavras. Entendendo o seguinte, quem é que você analisou? Então, a resposta, né? A partir da análise do casal 2-1, 2-2, ou do casal 1-2 da segunda geração, percebeu-se que eles tiveram uma criança 3-1, né? A criança da terceira geração, no caso um menino, que é normal e tem fenótipo diferente do deles, que são afetados. Portanto, para ter criança normal, os pais têm que ser, nesse caso, para ter uma criança recessiva, os pais têm que ser heterozigotos. Então, a doença é dominante e quem não tem é recessivo. Como eu descobri, observando o casal 1-2 da segunda geração, que teve um menino 3-1 de fenótipo diferente deles. Você pode usar suas palavras aí, mas essa é a ideia. Aqui a pergunta. Qual a chance ou a probabilidade dos indivíduos 3, terceira geração, 1, 2, 3, 4, 5, do casal, né? Então eu vou colocar aqui, quem é o 3-5? É a mulher com quem? Com 3-6, quem é 3-6? Pouco, esse cara, que realmente casou com ele, né? Que ele é também recessivo. Qual a chance deles terem crianças com nanismo, né? Com a doença, com a condroplasia? Excluindo-se as mutações. Opa, aí você não vai colocar mutação. Aí a pessoa, mas o casal normal poderia ter nascido aqui uma mutação? Poderia. Então aqui na questão ele está excluindo as mutações. Você vai considerar qual a chance desse casal, digamos, 1,70 m com 1,80 m. Qual a chance deles terem uma criança? Ó aqui, ó. Qual a chance deles terem crianças com nanismo?
Se você fizer o cruzamento, opa, estatura normal, mas pode acontecer, pode, mas se for com mutação. Ou se tiver o gene. Eles têm um gene para o nanismo, que é um gene dominante? Não. Então esse casal, se eu fizer azinho e azinho, sempre vai dar, né, 100% dos casos vai dar o quê? Azinho. Que significa o quê? Normais. Qual é a chance, então, de ter uma criança com nanismo? Logo, a chance para nanismo é 0%. Não existe possibilidade. É nula. Dentro da possibilidade de não haver mutações. Pode haver uma mutação e ele gerar uma criança, não. Ok? O que é que a gente precisa esclarecer aqui? Porque no ensino médio a turma confunde muito. Eita, afetada é recessiva. A gente já viu que não é. O que é que eu vou olhar aqui? Ó? Mesmo fenótipo. Quem é aqui recessivo? O afetado ou o normal? Olha, opa, casal igual. Quem é o fenótipo diferente? O primeiro menino. Deixa eu numerar aqui, né? Primeira geração, segunda geração. Aqui primeira, aqui também segunda. O indivíduo 1, 2, o 1, o 2, o 3. Aqui é a mesma ideia. Né? 1, 2, 3. Aqui, os normais, né? Os normais são dominantes ou recessivos? Opa, quem é o casal igual? Igual. Tem um fenótipo diferente. Quem é um fenótipo diferente? Opa, esse aqui. Fenótipo diferente dos pais do mesmo fenótipo, ele é o quê? Recessivo. Então, o que é que eu tenho aqui? Esse camarada, ele é portador, ele é afetado e ele é recessivo. Aqui, ó, então todos os outros, isso aqui é o quê? Azão, porque é normal, também tem que ter azão, também tem que ter azão. Dá para descobrir os outros? Olha, se ele é recessivo e os pais são normais, de onde veio esse azinho? Dele. Tem que ter heterozigoto. Aqui também, para poder mandar aqui. Senão essa criança não seria dele. Salvo as mutações. Esse caso aqui, esse homem, ele é azão. De quem veio esse azão? Pode ter vindo dele ou pode ter vindo dela. Porque aqui, ó, se eu fizer azão-azinho com azão-azinho, vai nascer quem? Primeiro, esse. Primeiro, segundo, esse. Segundo, primeiro, esse. Segundo, esse. Essa criança é quem? Ela pode ser essa ou pode ser uma dessas duas. Não dá para a gente definir, então a gente deixa o segundo gene em branco, porque a gente não tem certeza absoluta. Esse outro homem aqui, esse homem, a mesma ideia. Não dá para saber com certeza. Então a gente coloca tracinho, tem livros até que traz interrogação. Então se a questão perguntasse, os afetados são normais ou recessivos? Recessivos. Explique o porquê. Porque os pais são de mesmo fenótipo normal e tiveram uma criança de fenótipo diferente, que é afetada e, portanto, recessiva, e os pais obrigatoriamente são heterozigotos nessa condição. Aqui, ó, quem é o afetado? O preto, né? Os pintados. A doença, vamos considerar que isso é uma doença. A doença é dominante ou recessiva? Aí você, opa, primeiro tem que descobrir quem é o recessivo. Quem é o recessivo? O filho diferente de pais iguais. Então, quem é o recessivo aqui? Opa, é esse. Que os pais são iguais. Então, a doença é dominante ou recessiva? A condição dos afetados aí, dominante. Então, se esse é azinho, os pais têm que ser azão. E esse indivíduo aqui, opa, ele é afetado, então ele tem azão. Essa menina é afetada, ela tem azão. A questão é, dá para saber o outro gene? Aqui de novo não dá. Interrogação ou deixa em tracinho. Então veja, os normais aqui, esse normal, ele é recessivo. Aqui, o afetado é recessivo. Entenderam que pode mudar? Deixa eu ir trabalhar com outra questão aqui. Vou mudar aqui um pouco a imagem aqui para a gente pegar outra questão. Bom, gente, eu trouxe aqui uma doença, né, a fenilcetonúria,
que pode ser detectada quando a gente vai fazer aquele exame do pezinho, quando a gente nasce, né? O médico não coleta algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê, né, recém-nascido. Então ali você pode detectar se você nasceu com uma má formação que levou à impossibilidade de você produzir uma enzima, uma substância que vai converter um aminoácido chamado fenilalanina em outro aminoácido, que é a tirosina. Então, se você nasceu com a deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, você não consegue converter esse aminoácido fenilalanina, que a gente encontra em alimentos que têm proteína, em tirosina. Por não fazer essa conversão, ele se acumula no sangue e ele pode atuar como uma droga, uma toxina violenta que atua em vários órgãos e particularmente no cérebro, podendo causar dificuldade de aprendizagem, problemas de hiperatividade, retardo mental, né, que aí são condições que muitas vezes irreversíveis, convulsões, movimentos involuntários dos braços e das pernas, e não tem cura, né? É uma doença rara, mas o exame do pezinho ele é feito justamente para a gente já fazer essa triagem aí de controlar quais alimentos você pode ou não ingerir. Então, basicamente, o tratamento consiste em você controlar o alimento. Depois que a criança está tomando leite, né, durante o período de amamentação, você vai, né, para a próxima fase, colocar alimentos que não tenham a fenilalanina, porque isso pode se acumular no sangue e gerar os problemas que eu citei, dentre tantos outros aí. Então, não tem cura, pode durar durante toda a vida e consiste em você monitorar a ingestão de alimentos proteicos que têm esse aminoácido, que é essencial à nossa vida, mas infelizmente essas pessoas nasceram sem a possibilidade de convertê-lo em tirosina. Aqui a gente tem essa questão aqui, ó. Observe o heredograma que mostra pessoas afetadas pela fenilcetonúria e responda. Responda qual a chance de 3,2, deixa eu pegar aqui o lápis, né? 3,2, quem é 3,2? Terceira geração. Quem é 2? Esse é o 1, esse é o 2. Então esse aqui com 4, deixa eu marcar ele aqui, né? Uma caixinha vermelha, né? 3,2 com 4,2, que é essa mulher aqui. Esse é o 1, né? Esse é o 2. Mas digamos que a questão perguntasse, primeiro, os afetados são normais ou recessivos? Olha lá, normal, tudo normal. Mas os afetados, né? Pega esse negócio de normal. Os afetados são recessivos ou dominantes? Se eu pedisse, letra A, responda. Quer que você vá olhar aí, professor? Estou ligado. Vou olhar pais iguais que tiveram filhos de fenótipos diferentes. Tem aqui casal, mesmo fenótipo. Teve filho diferente? Não. Aí então, vamos para outro. Pais de mesmo fenótipo. Não é. Um é afetado, outro não é. Pais de mesmo fenótipo. Opa. Teve filho diferente? Não. Terá isso aqui é do casamento com a filha deles. É diferente. Teve outro casal? Opa, casal. Teve filhos com fenótipo diferente? Opa. Quem é o fenótipo diferente? Ele é o recessivo. Azinho. Consequentemente, todos os afetados serão também azinho. Se os afetados são azinho, e a pergunta disse, quem tem fenilcetonúria? Isso é causado por um gene dominante ou recessivo? Opa, recessivo, que só se manifesta em dose dupla, onde ele herdou um gene do pai e um da mãe. Se os afetados são recessivos, os normais são o quê? Dominantes. Todos eles têm um gene dominante. Olha lá, todos. A questão é a gente descobrir se ele é homozigoto, dominante, ou heterozigoto, né? Que é aquele que tem o maiúsculo e o recessivo, né? Olha lá. Então aqui a gente pode observar, ó. Vamos logo para cá, já dá para descobrir aqui. Qual é a segunda letra do pai? Opa, se herdou essa criança, o pai tem esse e a mãe tem esse.
E essa criança, aqui não dá para saber. Lembra da outra questão que eu coloquei lá, que a gente estava analisando? Porque pode ter vindo esse azão, ou esse, ou os dois, ou esse e esse dele, ou esse dele e esse dela. Então aqui fica traço. Desse cara, sim, não pode. Dessa mulher também não. E dessa mulher também não. Aqui, a mesma coisa. Eu sei que ele tem aqui azão, porque ele é normal. Mas eu não sei se os pais são homozigotos ou heterozigoto, ou quem é. Mas eu sei que o professor não teve esse cara aqui recessivo, sim. Mas esse recessivo veio de quem? Ela ou ele tem? Então a gente deixa em branco. Percebe? Não dá para saber também dela, nem deles. Se tivesse um recessivo aqui, aí eu já matava a parada. Porque se tem recessivo, ele tem e ela tem. Ou melhor, ela tem e ele tem. Aqui, ó. Recessivo. Opa. Se ele tem dois recessivos, o pai tem que ter. Aí já dá para descobrir aqui. Aqui ele é normal. De onde veio esse normal? Veio dele. Quem é que manda? Ela manda o outro. E esse cara aqui é normal. Mas eu não sei de onde ele veio. Essa menina, né? Não sei de onde ela veio, como é a família dela aqui, não foi colocado. É o heredograma da família dela. Eu sei que esse é normal, esse também gerou essas duas crianças aqui, que também eu não posso... Aqui, por exemplo, se é azão, dá para saber aqui? Dá, poxa, aqui, de quem veio esse azão, para ele ser normal? Da mulher. Se ele é normal, já mandou o dele, ela, né? Quem é que manda? Agora o pai. Esse menino é heterozigoto. Não é portador da fenilcetonúria. Essa menina, ela é o quê? Opa, azão veio da mãe, o pai manda azinho. Normais, normal. Não tem como fugir, né? Mas portadores dos genes, mas são normais. Essa daqui eu não sei, não dá para você saber. Essa menina, se ela tem os dois, se ela tem um só, de onde veio, se veio dela ou dele. A mesma coisa esse cara aqui também. Então a gente deixa tracinho neles. O que é que a pergunta quer saber? Qual a chance do casal 3-2, que é esse aqui, azinho, com 4-2, a segunda pessoa da quarta geração, que é essa daqui, que vai ser azinho. Qual é a chance dele eu ter uma criança afetada? Ou seja, de nascer uma criança assim. É como se eu estivesse fazendo ele, né? Afetado, casando com ela, que é normal. Qual é a chance deles terem uma criança, né? Menino ou menina. Então não vou colocar aqui o símbolo bola ou quadrado, vou colocar aqui uma criança assim, que seja o quê? Não está interessando o sexo, né? Que a gente não sabe o sexo. Que seja o quê? Afetado. Então a chance de nascer é isso aqui. Você já pode ir criando, tá vendo? Como é que eu faço aqui? Para nascer essa criança, ela tem que ser azinho. E a mulher tem, ele não tem. Tem chance de nascer uma criança afetada. Aí vamos fazer o cálculo aqui, usando isso aqui por fora. Eu posso fazer, ó, esse com esse, azinho. Esse com esse, opa, tem. Se for o segundo com o primeiro, azinho, né? Se for o segundo com o segundo, azinho. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois azinho, né? Que é 1 sobre 2, a metade, né? 2 quartos, simplificando, dá 1 sobre 2. Ou 50%. Com esse genótipo. Mas significa o quê? Normal. Já sabe, né? Vou até ficar calado. Esse com esse aqui. Tem 2. De novo, metade. Ou 50%. Se eu quiser saber o fenótipo, que tem fenilcetonúria. Fenilcetonúria. Então, qual foi a pergunta? Qual a chance deles terem uma criança afetada? 50%. Você mata a questão. Beleza? Entenderam? Não é isso que a gente precisa analisar. Veja que a doença recessiva, e ainda assim, ó, todas as gerações tiveram, quer dizer, pulou aqui, né? É uma coisa para você olhar também. Coincidentemente foi minoria, mas não sempre é. Então a primeira ideia é achar o recessivo para depois você ir encontrando aqueles que são possíveis. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula.
dá um like aí, se inscreve se não está inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Espero que tenha gostado mesmo. E a ideia é essa, passar informações, aproveita, está chegando aí o Enem, foca nos estudos e biologia sei lá, é muito chamego, né? E eu sou suspeito de falar e tem que puxar a sardinha pro lado da gente. A área de biologia é muito gostoso de trabalhar. Até a próxima, um beijão, tamo junto e sucesso!